Queridos amigos, que alegria mais uma vez podemos estar juntos pela nossa TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz. Esse já é o 9º livro que estamos gravando de maneira sequencial, o livro Ação e Reação. Estamos exatamente na metade do livro, no capítulo 10º, dos quais você que nos acompanha sabe que cada capítulo é dividido em 2 programas. Ah, mas você recebeu o link de alguém ou você entrou pela primeira vez? Acompanhe o programa até o fim e depois você vai na TV A Caminho da Luz, no YouTube, e assiste desde o prefácio. É muito bacana ter a sua presença e a sua companhia. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio? Cumprimento carinhosamente o telespectador amigo. Agradeço pela TV A Caminho da Luz e pelo CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pelo convite que nos fizeram de estarmos aqui estudando as obras de André Luiz. E agradeço a presença dos bons espíritos nos intuindo em mais uma gravação. Capítulo 10º. Entendimento. Na noite imediata, em seguida a serviços rotineiros, Silas procurou-nos para a continuação da tarefa encetada. Então, André, é bom dar uma parada aqui, porque nós vamos ver que no final do programa passado, Leonel queria fazer uma pergunta a Silas exatamente por quê? Porque ele também se sentia culpado agora, porque ele e o irmão, envolvido a cunhada Alzira a atirar naquele lago, o mesmo lago que eles morreram. Mas ele disse, não, vamos fazer isso amanhã, eu acho que hoje nós já temos o material para reflexão e amanhã eu volto nesse mesmo horário para nós continuarmos o trabalho. Então nós vamos agora continuar a conversação. Continua. De regresso ao lar de Luiz, alimentamos conversação comum, sem qualquer alusão aos temas da véspera. E como que, sintonizados em nossa onda mental de respeito mútuo, Clarindo e Leonel receberam-nos com discrição e carinho. Afiguraram-se-nos ambos sobremaneira trabalhados pelas ideias que o assistente lhes ofertara indiretamente ao espírito. Em casa do situante, o quadro não se alterara. Então nós vemos aqui que até então eles não entraram num assunto pela qual tanto Leonel quanto Clarindo queria saber, porque eles tinham também dentro da sua consciência pesando o fato de ter auxiliado, ter envolvido a cunhada Alzira a se atirar naquele lago. Então eles começaram com outras conversas, não é? Houve um bate-papo preliminar e até aqui ninguém entrou ainda nesse assunto. Eles estão conversando coisas do dia a dia. Mas André Luiz percebe que o ambiente nada havia se modificado. Tudo continuava como o primeiro dia quando eles chegaram. Não é? Então nós vemos que é um trabalho de paciência, é um trabalho de esclarecimento e é um trabalho que demanda esforço, muito carinho, para que possa ser realmente tocado o coração. A partir do momento do coração de Clarindo e também de Leonel ser tocado, consequentemente, vai fazer com que o trabalho fique mais fácil naquela fazenda. Continua. Luiz e os amigos cavaqueavam cordialmente, comentando as pragas do campo e as doenças dos animais, a carestia da vida e os negócios infortunados. Entretanto, os 2 irmãos demonstravam-se agora claramente desligados de semelhante painel de sombra. Cumprimentaram-nos com a gentileza irradiante de quem se punha à vontade para acolher-nos, e fitaram Silas
com desusado interesse. Então aqui nós vemos que as preocupações continuavam as mesmas, né? O campo se encontrava com os animais totalmente comprometido, com os bichos que o atacavam e também o plantio que ali se encontrava estava todo doente. Então era uma fazenda que estava toda doente por falta de trato, por falta de cuidados. Luís se entregou, nós já vimos em capítulos anteriores que hoje é o dono da fazenda, que está assediado pelos dois tios, que é o Leonel e também Clarindo. Então ele caiu na inércia, na preguiça. Então ele quer cultivar aquele dinheiro que está guardado, achando que aquilo é o maior tesouro e ele não pode gastar, porque senão ele vai ficar pobre. Lógico que é um processo de fascinação, onde os dois irmãos estão, de uma certa forma, obsedando o sobrinho. Então vamos ver o resto dessa história. Continua. Adivinhava-se que haviam tomado a confissão do assistente para valiosas reflexões. Observando-lhes a metamorfose, com inequívocos sinais de contentamento, o chefe de nossa expedição, nem de leve, se reportou ao problema de Luís e convidou-os, com lianeza de trato, a acompanhar-nos, mostrando a renovação de que se achavam possuídos. Incorporaram-se de pronto à nossa pequena caravana e, atendendo à recomendação de Silas, os dois, de mãos entrelaçadas, com as nossas, conseguiram volitar com certa facilidade e segurança. Então nós vimos que volitar significa locomover-se pelo ar. Sérgio, mas todo o espírito não passa por isso? Não, de maneira alguma. Você tem que ter técnicas e, ao mesmo tempo, uma condição espiritual para que isso possa acontecer. Então nós vemos aqui o que foi feito. Como Leonel e também Clarindo passaram a confiar de maneira intensa a Silas, ele diz, olha, vamos dar uma volta. E convidaram eles para um passeio, só que eles teriam que ir a um lugar distante. Então entrelaçaram as mãos para poder fazer o processo da volitação, para que eles pudessem então acompanhar. Na verdade, a volitação nesse caso, tanto Leonel quanto Clarindo foram como guinchados, né? Se assim poderíamos usar esse termo, porque eles não tinham capacidade nem mental, nem emocional e nem espiritual para fazer por si só. Mas agora eles estão percebendo que Silas tem muito mais técnica do que a deles. Eles se achavam cheios de técnicas, porque aprenderam numa faculdade. E achava que Silas era mais que eles. Só que eles estão percebendo que Silas está usando toda essa técnica do magnetismo, da hipnose, do poder de fazer com que o outro reflita, logicamente, num patamar muito maior. Continua. Findos alguns minutos, chegamos a vasto hospital de movimentada cidade terrestre. Na portaria, um dos vigilantes espirituais dirigiu-se carinhosamente a Silas, em saudação fraterna, e o nosso dirigente nolo apresentou atencioso. Este é o nosso companheiro Ludovino, que no momento se encontra encarregado da necessária vigilância, a benefício de alguns enfermos, de cuja reencarnação cuida a nossa casa. Abraçamo-nos todos, irmãmente. Logo após, o responsável por nossa equipe de trabalho tomou a palavra, indagando. E a nossa irmã, Laudemira? Recolhemos hoje notícias graves. Sim,
concordou interpelado. Tudo faz acreditar que a pobrezinha sofrerá perigosa intervenção, envolta nos fluidos anestesiantes que lhe são desfechados pelos perseguidores. Durante o sono, tem a vida uterina sensivelmente prejudicada por extrema apatia. O cirurgião voltará dentro de 1 hora e, na hipótese de os recursos aplicados não surtirem efeito, providenciará uma cesariana como remédio aconselhável. Aqui já vemos um outro personagem. Eles saíram daquela fazenda e foram para uma grande cidade diante de um hospital. Neste hospital havia um espírito que era de conhecimento de Silas, o irmão Ludovino. Este irmão, ele estava responsável por alguns doentes que estavam em tratamento ou sendo acompanhado naquela instituição hospitalar. Uma dessas pessoas era uma gestante, a nossa irmã Laudemira, e ela estava passando um problema devido aos obsessores estar procurando comprometer a gravidez, a vinda daquele espírito num novo corpo físico. E aí foi dito por este irmão, a Silas, que o médico ele viria daqui a um tempo e um dos recursos que o médico tinha à sua disposição era fazer uma cesariana, já que aquelas intenções dos obsessores estavam agravando a saúde da própria mãe. Então nós percebemos aqui um caso diferente do que eles estavam vendo. Enquanto estavam na fazenda, o assunto central era as perseguições, os conflitos conscienciais. Já vimos Silas abrindo seu coração, contando um pouquinho também da sua última existência, da forma que ele desencarnou e o que ele estava fazendo para recuperar o seu passado criminoso. E agora estamos vendo uma outra história, uma outra personagem que até então não tínhamos conhecimento. Também, André, poderíamos acrescentar que muitas pessoas, ao ler até aqui, fazem a seguinte pergunta: mas o que tem a ver Silas levar André Luiz, Hilário, levar também Clarindo e Leonel para um hospital para acompanhar um caso de uma paciente que estava grávida e que corria sérios riscos de vida e também de perder a gravidez por conta de ataques espirituais. Então, aparentemente, parece que não tem nada a ver com nada. Talvez nem Leonel e nem Clarindo esteja entendendo absolutamente nada do que Silas está fazendo. Mas lógico que tem um porquê. Porque não se impõe mudanças a ninguém. Então, Silas em nenhum momento se demonstrou preocupado com Luiz, com a família do Luiz. Silas se demonstrou preocupado com o que está acontecendo na fazenda, como se não lhe interessasse. Silas está com o objetivo: ajudar Leonel e Clarindo na sua nova oportunidade. Então ele leva os dois para acompanhar um hospital e vamos ver então a sequência dessa história. Continua. Nosso amigo mostrou funda preocupação a vincar-lhe o semblante habitualmente calmo e ajuntou: uma operação dessa espécie acarretar-lhe-á grandes prejuízos para o futuro. Consoante o programa organizado em favor dela, cabe-lhe receber ainda mais 3 filhos no templo do lar, de modo a utilizar-se do presente estágio humano com tanta eficiência quanto se torne possível. Então agora, os 4 que acompanhavam Silas, pela primeira vez, sente Silas apreensivo.
porque Silas, com a notícia de que aquela mulher não estava passando bem, ele estava muito preocupado. Por quê? Porque aquele era o primeiro filho que ele estava recebendo de mais 3 que haveria de receber. Ou seja, havia sido programado 4 filhos para ela. E aquela operação poderia comprometê-la para as próximas gravidez. Então aqui eles percebem que Silas começa a ficar altamente preocupado. Continua. O guarda fixou um gesto de respeito e ponderou. Creio então que não há tempo a perder. Silas tomou-nos a dianteira e conduziu-nos à pequena enfermaria, onde jovem senhora se lamentava aflita. Simpática matrona, de nevados cabelos, em cuja ternura percebíamos a presença materna, velava, atenta, acariciando-lhe as mãos inquietas. Notando a expressão de pavor que os olhos da doente exibiam em pranto, procurei a palavra de Silas quanto à causa de tão agoniado padecimento. Então agora eles entraram numa sala onde estava essa nossa irmã grávida, acompanhada pela sua mãe, que a acariciava, e percebia que a jovem estava altamente desesperada pelas dores que estava sentindo, pela aflição de talvez perder a gravidez. Então era um momento muito delicado. E André Luiz então ousa a perguntar a Silas, como nós vemos aqui, não é? Qual seria as medidas a tomar, o que seria feito. Então nós estamos acompanhando passo a passo esse caso, que é muito interessante. Eu fico aqui imaginando a cara de Clarindo e também a cara de Leonel, que não estão entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, mas passaram a ter uma confiança muito grande em Silas. Nossa irmã esclareceu prestativo. Será novamente mãe em minutos breves. Encontra-se, porém, algemada a provas difíceis. Demorou-se muito tempo em nossa mansão, antes de retornar ao corpo denso de carne, sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para acumpliciar-se com o crime. Bela mulher, atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente. Padeceu muitos anos nas trevas infernais, entre a carne e a sombra, até que mereceu agora a felicidade de renascer com a tarefa de restaurar-se, restaurando alguns dos companheiros de crueldade que na feição de filhos com ela se levantarão para mais amplos serviços regeneradores. Estamos diante de uma mulher que no passado também coabitou um corpo feminino, era uma mulher muito bonita, persuadia os homens no campo da política e levou muito sofrimento a uma determinada comunidade. Alguns perdoaram e seguiram a sua jornada, mas outros tomaram de um ódio por ela, de uma raiva por ela imenso, e fez com que no mundo espiritual as perseguições continuassem. Ela, passado um tempo nas trevas, foi amparada na mansão Paz, tomou consciência da gravidade dos seus crimes e organizou a sua atual existência. E muitos dos parceiros de crime de outrora, e também alguns dos grandes algozes que ela fez, viriam na mesma casa, muitos na condição de filhos, para juntos procurarem encontrar o caminho do bem. É o que vemos na atualidade. Famílias totalmente desestruturadas no quesito da afinidade entre os membros. Não há ligação, não há conversa,
Uma pequena coisa se torna uma grande coisa, uma pequena dificuldade já se torna uma grande dificuldade. Ela é o reflexo de muitos que estamos vendo reencarnados. Alguns falharam no campo igual ela, da política, outros da religião, outros da fortuna, outros envolvendo a escravidão. Então percebemos que será uma reencarnação, está sendo uma reencarnação desafiadora, mas por outro lado, acompanhado de perto por essa instituição Mansão Paz. Silas, contudo, lançou-me expressivo olhar e acrescentou: historiaremos o assunto mais tarde. Agora é indispensável agir. Sob a atenção de Clarindo e Leonel, que nos seguiam, surpresos, convocou-nos a Hilário e a mim para o socorro imediato, determinando permanecêssemos ambos em oração. Com a destra colada ao cérebro da doente, começou a fazer operações magnéticas, excitantes sobre o colo uterino. Então, colocou a mão no chácara, principalmente o coronário e também o chácara cerebral, para que pudesse se iniciar o passe. E pediu a André Luiz e a Hilário que ficassem em prece para preparar aquele ambiente. Aqueles dois irmãos, Leonel e Clarindo, ficaram no canto, olhando a ação de Silas, que passou então a cooperar de uma maneira mais acentuada aquela gravidez, aquela senhora que estava grávida. Então é um gesto que nós vemos com muita frequência da intervenção do plano espiritual. Continua. Substância leitosa, qual neblina leve, irradiava-se-lhe das mãos, espalhando-se sobre todos os escaninhos do aparelho genital. Decorridos alguns minutos de pesada expectativa, surgiram contrações que, pouco a pouco, se acentuaram intensamente. Silas, atencioso, controlou a evolução do parto, até que o médico ingressou no recinto. Longe de registrar-nos a presença, sorriu satisfeito, reclamando o concurso de competente enfermeira. A cesariana foi esquecida. Convidou-nos o assistente ao regresso, informando-nos mais tranquilo. O organismo de Laudemira reagiu brilhantemente. Esperamos possa continuar na obra que lhe compete, com o êxito necessário. Então aqui, qual foi a participação de Silas? Foi exatamente fazer com que essa nossa irmã, Laudemira, pudesse entrar naquilo que nós chamamos de parto normal. Porque os espíritos que obsediavam estavam jogando uma carga energética tão grande no chácara que nós chamamos genésico, que é o chácara que envolve a parte sexual, e ali estava interferindo, fazendo com que ela tivesse um parto cesariana, que iria trazer sequelas gravíssimas para ela. Talvez não poderia ter mais outros filhos. Então nós percebemos aqui que a ação dele foi rápido, pelo passe magnético, fez com que aquelas energias negativas fossem eliminadas, fez com que o trabalho pudesse se readequar, e assim o médico entrou à sala e percebeu que ela estava pronta para ter o filho através do parto normal. Então Silas ficou ali bastante contente porque conseguiu auxiliar naquela gravidez, como ele mesmo diz aqui, brincando para os 4 companheiros, que ele estava fazendo um papel de enfermeiro, Continua. Puséramo-nos de novo a caminho. Leonel, cuja inteligência aguda
não perdia os nossos menores movimentos. Perguntou a Silas, com ar respeitoso, se os trabalhos a que dedicava exprimiam alguma preparação diante do porvir, ao que o assistente respondeu sem pestanejar, sem dúvida. Ainda ontem lhes falei de meus erros de médico, que praticamente jamais o fui, e comentei o plano de abraçar a medicina no futuro, entre os encarnados, nossos irmãos. Todavia, para que eu mereça a ventura de tal reconquista, consagro-me nas regiões inferiores que me servem de domicílio ao ministério do alívio, criando causas benéficas para os serviços que virão. Silas e também Clarindo estavam maravilhados com o trabalho de Silas. Há muitas décadas, os dois irmãos se consagravam num objetivo de prejudicar Antônio Olímpio, já que estavam se sentindo prejudicados por ele. Com a desencarnação de Antônio Olímpio, passaram a perseguir Antônio Olímpio agora sem o corpo físico e também estavam obsediando Luís, crendo que a herança que Luís herdou lhes pertenciam. A vida deles era perseguir o irmão e perseguir o sobrinho. E de repente vem um homem que demonstra sem qualquer moralidade, sem qualquer palavra de que eles estavam errados, tinham que procurar outro caminho. Ele começa a narrar o seu drama. Silas coloca para fora o que ele passou. E aquilo foi mexendo com Leonel, foi mexendo com Clarindo. Agora, neste hospital, e Leonel pergunta, mas como é que você faz tudo isso? E ele diz, hoje eu reconheço o meu erro e eu trabalho por um futuro melhor para mim. E nas regiões em que me encontro, eu passei a ter um pouco da paz que há muito havia perdido pelos delitos que eu cometi em minha última ou em minhas últimas existências. Continua a descrição. Causas, murmurou Clarindo algo espantado. Sim, procurando ajudar espontaneamente além dos deveres que me são impostos, na luta pela recuperação moral de mim mesmo. Com a bênção divina, alongarei a sementeira de simpatia em meu favor. E relanceando significativamente o olhar sobre nós, acentuou em seguida a breve minuto de reflexão. Então, antes de nós entrarmos nessa reflexão que esse nosso irmão vai propor a Clarindo e também a Leonel, Silas, de uma maneira muito interessante e sábia, nós percebemos que Silas não é um benfeitor espiritual. É importante que nós entendamos isso, que uma casa espírita, os seus trabalhadores não são convidados a serem benfeitores espirituais no sentido de seres angelicais. Silas tem um passado criminoso recente, mas ele coloca que ele tinha necessidade de encontrar essa busca da moralidade pelo campo do bem, porque ajudando o próximo, ele estava sendo ajudado. Quando ele estava se propondo a ajudar as pessoas, ele estava angariando simpatia, para que quando ele precisasse de ajuda, outras pessoas também pudessem lhe ajudar. É uma visão interessante que nós precisamos começar a perceber, que eu não preciso ser um santo para trabalhar numa casa de Jesus, mas eu preciso ter princípios na minha renovação moral. É por isso que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo tem aquela nobre frase: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. Continua. Um dia, consoante as dívidas que me pedem resgate,
estarei novamente entre as criaturas encarnadas, e para solver minhas culpas, também sofrerei obstáculo e dúvida, enfermidade e aflição. Que mãos caridosas e amigas me amparem daqui, em nome de Deus, porque isoladamente ninguém consegue vencer, e para que braços amorosos se me estendam mais tarde, é imperioso movimente agora os meus no voluntário exercício da solidariedade. O ensinamento era precioso, não apenas para os 2 perseguidores que o registravam perplexos, mas também para nós, que reconhecíamos, mais uma vez, a infinita bondade do Supremo Senhor, que ainda mesmo nos mais tenebrosos ângulos da sombra nos permite trabalhar pelo incessante engrandecimento do bem, como abençoado preço de nossa felicidade. Então nós percebemos que a grande preocupação de Silas agora é mostrar para os 2 a importância de fazer o bem. Somente fazendo o bem é que nós vamos ter a oportunidade, na hora de quitar as nossas dívidas, nós possamos ter braços amigos que irão nos auxiliar nas caminhadas difíceis que a vida há de nos oferecer. Então é realmente um ensinamento muito profundo, a ponto de André Luiz dizer: eu e Hilário estamos perplexos, porque esses ensinamentos não é apenas para os 2, está servindo para nós também, porque André Luiz, Hilário, com certeza são espíritos também endividados, vão reencarnar e sabe que vão enfrentar dificuldades porque eles têm ciência o que eles fizeram na sua última existência. Continua: enquanto volitávamos de retorno, Hilário, antecipando-me na curiosidade, inclinou a conversação para o caso de Laudemira. Era conhecida de Silas desde muito tempo? Assumira assim compromissos tão graves para com a maternidade? Que papel representavam os filhos junto dela? Credores ou devedores? Silas sorriu, complacente para a arguição cerrada, e explicou: inegavelmente, creio que o processo redentor de nossa amiga serve por tema palpitante nos estudos de causa e efeito que vocês vão acumulando. Hilário Silva se interessou por aquela mulher, a sua história, onde que Silas a conheceu, já que ele próprio mencionou que ela também estagiou em Mansão Paz, se os filhos eram os seus perseguidores ou seus perseguidos. E aí Silas disse: esse é um bom assunto. Vou aqui contar um pouco da história dela, porque vai ser pertinente ao tema central que vocês estão estudando em Mansão Paz, que é ação e reação, causa e efeito. E agora entraremos propriamente na história de nossa irmã Laudemira. Continua: entregou-se a longa pausa de consulta à memória e prosseguiu: não podemos assim de relance mergulhar pormenorizadamente no pretérito que lhe diz respeito, nem posso de mim mesmo cometer qualquer indiscrição, abusando da confiança que a mansão me ortoga no exercício de meus encargos. Entretanto, a título de nossa edificação espiritual, posso adiantar-lhes que as penas de Laudemira, na atualidade, resultam de pesados débitos por ela contraídos há pouco mais de 5 séculos. Dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, rainha de Nápoles de 1414 a 1435. Possuía 2 irmãos consanguíneos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Casou-se
mas sentindo na presença do marido entrave ao desdobramento das leviandades que lhe marcavam o caráter, acabou constrangendo-o a enfrentar o punhal dos favoritos, arrastando-o para a morte. Aqui vamos parar um pouquinho, porque é uma história meio longa, não é? Primeiro o que me chama a atenção, André, é que ele diz assim: olha, eu vou contar apenas o que é possível ser contado, para que vocês possam transcrever essa história, mas a mansão Paz não nos dá a permissão de nós sairmos contando os dramas de cada um que nela está matriculado, que nela está sendo auxiliado. Por quê? Eu acho muito interessante isso, porque há uma descrição, e tem que haver. São dores das criaturas, não é? Então aqui nós começamos a perceber que ele diz, olha, eu vou contar um pouco. Laudemira viveu há 5 séculos atrás, quando exatamente na época de 1414 a 1435, ela fazia parte desse contexto. Conta que possuía 2 irmãos consanguíneos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Então agora nós vamos dar continuidade para a gente ver que é uma história de 500 anos atrás e agora que ela está tendo uma oportunidade. Lembrando que ela era casada e, não contente com o casamento, arquitetou o desenlace do marido, entregando-o a esta situação envolvendo os favoritos. Continua. Viúva e dona de bens consideráveis, cresceu em prestígio por haver favorecido o casamento da rainha, então viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime de Bourbon, conde de La Marche. Desde aí, mais intimamente associada às venturas de sua soberana, confiou-se a prazeres e dissipações, nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem e arruinou as construções domésticas, elevadas e dignas, de várias mulheres do seu tempo. Menosprezou sagradas oportunidades de educação e beneficência que lhe foram concedidas pela bondade celeste, aproveitando-se da nobreza precária para desvairar-se na irreflexão e no crime. Foi assim que, ao desencarnar no fastígio da opulência material, nos meados do século XV, desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu o assédio de ferozes inimigos que lhe não perdoaram os delitos e deserções. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias, voltando à carne por 4 vezes sucessivas, por intercessão de amigos do plano superior, em cruciantes problemas expiatórios, no decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçando novos compromissos, experimentou pavorosos vexames e humilhações da parte de homens sem escrúpulos que lhe asfixiavam todos os sonhos. Então, aqui conta um pouco do drama dela. Era uma mulher que nutria poder, ajudou a rainha nas suas segundas núpcias, isso fez com que ela tivesse privilégios e regalias, já era viúva e herdou um patrimônio, era uma mulher respeitada pela posição que tinha, mas era uma mulher que arquitetou muitas traições, muitos crimes, era leviana, não tinha preocupação e senso de moralidade. Isso ela desencarnou em meados do século XV. Ela ficou aproximadamente 100 anos nas zonas infernais, sendo perseguida, subjugada, castigada, 100 anos. Após esses 100 anos, ela reencarnou mais 4 vezes, em reencarnações expiatórias,
arquitetadas pelo plano superior sem que ela tivesse qualquer ideia do que estava passando. E agora ela estava tendo uma existência diferente das últimas 4. Ela estava amparada pela Mansão Paz, ela estava um pouco mais consciente do seu papel e dos seus erros, e aqueles que estavam vindo com ela era para que ambos pudessem desenvolver o primeiro degrau do amor, que é o respeito, quebrando o elo do orgulho, do egoísmo e do ódio para poderem criar um novo elo, o respeito, e chegando ao amor no futuro. Interessante notar que mais ou menos a cada 100 anos ela teve uma oportunidade reencarnatória. E para ela é a chamada reencarnação compulsória. Para Deus, uma reencarnação programada, apesar de que ela não tinha noção das dificuldades que ela iria passar. Isso nos chama a atenção, mostrando um pouquinho que antes de julgarmos alguém que sofre, que possamos, em vez do julgamento ou tentando criticar a Deus, façamos uma prece por essa pessoa que com certeza são reencarnações difíceis por crimes terríveis cometidos no antanho. Continua, mas perguntou Hilário, de cada vez que se retirava da carne, nas 4 existências a que alude, continuava ligada às sombras? Como não? Exclamou o assistente. Quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém emerge de um salto. Ela naturalmente entrava pela porta do túmulo e saía pela porta do berço, transportando consigo desajustes interiores que não podia sanar de momento para o outro. Então nós já vimos também em capítulos anteriores, nessa obra fascinante, que tanto as trevas quanto o abismo também conhecem a maneira com que se projetam uma reencarnação. Então são espíritos que são comandados por esses espíritos, muitos deles ficam sobre o processo de hipnose, sobre o manto da magnetização, e fica ali, até que um dia eles possam, pela dor, se despertar e perceber que tem que seguir caminhos diferentes, saindo daquele processo que nós chamamos de hipnose. Então é um quadro muito delicado, um quadro que merece uma análise bastante consistente para entendermos como funciona as leis de Deus num planeta como o nosso, que ainda vive um mundo de provas e de expiações. Isso significa o quê? Que o mal ainda impera sobre o bem. Continua. Se a situação era assim inalterável, ponderou meu colega, para que retomar o corpo físico? Não lhe bastaria sofrer na dolorosa purgação daqui deste lado, sem renascer na esfera carnal? Resposta. A observação é compreensível, ajuntou Silas, paciente. Entretanto, nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, voltou ao pagamento parcelado das suas dívidas, reaproximando-se de credores reencarnados, não obstante mentalmente jungida aos planos inferiores, desfrutando a bênção do ouvido temporário, com que lhe foi possível angariar preciosa renovação de forças. Mas sempre conseguiu ressarcir de alguma sorte os débitos em que se emaranhou? De alguma sorte, sim, porque padeceu tremendos golpes no orgulho, que trazia cristalizado no coração. Contudo, a par disso, contraiu novas dívidas, de vez que, em certas ocasiões, não conseguiu superar a aversão instintiva diante dos adversários, aos quais passou a dever
trabalho e obediência, chegando ao infortúnio de afogar uma criancinha que mal ensaiava os primeiros passos de modo a ferir a senhora da casa em que servia de ama, tentando vingar-se de crueldades recebidas. Depois de cada desencarnação, regressava habitualmente às zonas purgatoriais, de que procedia, com alguma vantagem no acerto das suas contas, mas não com valores acumulados, imprescindíveis à definitiva libertação das sombras, porque todos somos tardios na decisão de pagar nossos débitos, até o integral sacrifício. As duas perguntas de Hilário são interessantes. Ele pergunta, a primeira, se a situação dela era assim inalterável e se ela não podia ressarcir no plano espiritual, o que foi dito que não. E isso colabora perfeitamente com o que Allan Kardec diz em O Livro dos Espíritos. Quando você junta uma dívida na crosta, é necessário que pague ela na crosta. E olha a bondade divina. Ela precisou de 4, 5, 6 existências, porque essa não será a última, para ressarcir uma existência criminosa. Olha como é bom nós vigiarmos o nosso passo. Olha como é bom nós analisarmos o rumo que estamos dando para a nossa existência. Essa irmã não sabia da reencarnação, não sabia que a vida continuava. E nós, olha o peso moral da nossa oportunidade existencial. Nós vamos chegar no mundo espiritual e vamos alegar o quê? Que não sabíamos? Que não tínhamos oportunidades de fazer a diferença ou de ressarcir os débitos frente à nossa própria consciência? Vamos alegar o quê? Então aqui nos mostra, o plantio é livre. Já dizia Paulo, eu planto o que eu desejo, mas a colheita será proporcional ao meu plantio. Interessante, André, notar que ela ficou 100 anos em puro sofrimento numa zona trevosa, depois reencarnou por 4 vezes sob orientação dos próprios irmãos trevosos, porque ela tinha que passar pela questão de fazer com que o seu coração pudesse ser modificado. Ela ainda carregava o persona, o seu orgulho, o seu egoísmo, sua vaidade. E agora que ela está tendo uma oportunidade, poderíamos dizer até uma reencarnação programada, onde ela vai reencarnar e trazer aqueles membros pela qual, há 500 anos atrás, foram realmente aqueles que estavam comprometidos com ela. Então agora ela já começa a entrar numa nova fase da sua vida. Continua. Contudo, tornou hilário, sempre que regressava à esfera espiritual, de certo contava com o auxílio dos benfeitores, que procuram refrear-lhe os desatinos. Exatamente, confirmou Silas, ninguém está condenado ao abandono. Vocês não ignoram que o Criador atende à criatura por intermédio das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus. Então aqui só para relembrar que, apesar de ser uma reencarnação compulsória, sempre tem os amigos espirituais celestiais que acompanham todo esse processo. Eles não podem interferir, talvez aqui seja a nossa grande dúvida. Somente uma pessoa pode interferir na mudança de nosso destino. Somos nós mesmos. Continua. Ainda mesmo o inferno? Acrescentou Leonel preocupado. O assistente sorriu e aclarou. O inferno, a rigor, é obra nossa, genuinamente nossa. Mas imaginemo-lo assim, à maneira de uma construção indigna e calamitosa no terreno da vida, que é a criação de Deus, tendo abusado de nossa razão e conhecimento para gerar semelhante monstro no espaço divino. Compete-nos a obrigação de destruí-lo,
para edificar o paraíso no lugar que ele ocupa indebitamente. Para isso, o infinito amor do Pai Celeste nos auxilia de múltiplos modos, a fim de que possamos atender à perfeita justiça. Entendido? Então, antes que eles pudessem dizer se entendeu ou não, recapitulando a ideia central, somente nós poderemos mudar os desígnios de nossa própria vida. Então, se nós analisarmos todo esse contexto, ele resume exatamente em nos dizer que o inferno, pela qual tanto falamos e pela qual tanto tememos, é uma criação do homem, não é uma criação de Deus. Deus permitiu que o homem criasse exatamente porque lhe deu o livre-arbítrio, sabedor que todos nós estamos à busca do paraíso e um dia a alcançaremos. Continua. A explicação não podia ser mais clara. Entretanto, Hilário parecia interessado em solver qualquer dúvida e talvez por isso inquiriu novamente. Considera possível venhamos a saber quais seriam as existências de Laudemira antes de haver ingressado na corte de Joana II? Sim, elucidou Silas tolerante. Será fácil conhecê-las, mas não nos convém num simples estudo efetuar o tentame, porque o assunto em si reclamaria largas cotas de atenção e de tempo. Basta lhe pesquisemos a condição referida para definir-lhe as lutas redentoras de agora, porquanto nossos estágios de qualquer eminência social no mundo, seja no campo da influência ou das finanças, da cultura ou das ideias, servem como pontos vivos de referência da nossa conduta digna ou indigna. No usufruto das possibilidades que o Senhor nos empresta, designando com clareza nosso avanço na direção da luz, ou nosso aprisionamento maior ou menor nos círculos da treva, pelas virtudes conquistadas ou pelos débitos assumidos. Então nós vemos aqui uma pergunta de Hilário dizendo, nós podemos ingressar e saber o que essa mulher fez antes da corte de Joana II? Ele diz sim, mesmo porque a nossa vida é transcrita, a nossa história em um livro. Ao momento em que foi nos dado o pensamento contínuo, ou seja, o discernir do que é certo e do que é errado, nos foi dada a oportunidade de escrever uma página desse livro, o chamado livro de nossa própria vida. Interessante que ele está contando aqui esse auge dela, quando foi da corte e que teve ali um papel terrível no campo do desregramento da sexualidade, desfazendo muitos lares, cometendo muitos crimes e assim por diante. Aí nós passamos a ver que ela estava na mão dos espíritos trevosos. Com certeza ela não passou a mão dos espíritos trevosos após esse ato. Com certeza já era um espírito que já estava sob o domínio desses espíritos. Então nós vemos que a resposta de Silas é sim, lógico que podemos ter acesso, mas não vale a pena vasculhar tudo isso. Continua. A conceituação luminosa de Silas era verdadeiro jorro solar em meu entendimento. Ainda assim, meu companheiro insistiu. Não obstante os seus valiosos conceitos, já expendidos quanto à memória nas regiões inferiores, será interessante saber se Laudemira, antes da atual reencarnação, chegava a lembrar-se com nitidez dos estágios por que passou nas difíceis provações a que se refere. Então aqui é uma colocação que ele faz, não é? Que é a dúvida, na verdade.
Ele não coloca em forma de pergunta, mas ele coloca em forma de uma dúvida que ele tem, não é? Insistindo nesse assunto. Será que Laudomira, no íntimo, ela tem noção das suas últimas existências e ela tem noção de que ela está hoje, como Laudemira, resgatando 500 anos atrás aquilo que ela fez de mais grave? Então essa é a pergunta, se ela tem essas lembranças em forma do seu íntimo. Vamos ver a colocação. Continua. Nosso amigo esclareceu com a maior tolerância. Estou na mansão há 8 lustros e acompanhei-lhe a internação em nossa casa. Faz precisamente 30 anos. Havia encerrado a existência última no plano carnal no início deste século e atravessara longos padecimentos nas esferas de baixo nível. Ingressou em nosso instituto acusando terrível demência e, submetida à hipnose, revelou os fatos que venho de narrar. Fatos esses que constam naturalmente da ficha que lhe define a personalidade, no arquivo das observações que nos orientam. Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário mais amplo recuo mnemônico, pelo menos por enquanto, para lhe prestarem auxílio. Sei, no entanto, que Laudemira, conturbada, qual se achava, não dispunha de forças para articular qualquer reminiscência na vigília comum, mesmo porque foi trazida à reencarnação atual, sob os auspícios de benfeitores que velam por nossa organização, ainda mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que escolheu. Deve agora receber 5 de seus antigos cúmplices na queda moral, para reerguer-lhes os sentimentos na direção da luz, em abençoado e longo sacerdócio materno. Do seu êxito no presente dependerão as facilidades que espera recolher do futuro para a liberação definitiva das sombras que ainda lhe ofuscam o espírito. Pois, se conseguir formar 5 almas na escola do bem, terá conquistado enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. Então nós vemos aqui, já para partir para o encerramento desse capítulo 10º, que na verdade é o primeiro programa, vai ter continuidade, não é? Então ele conta, olha, eu estou na mansão Paz há 8 lustros. Cada lustros é 5 anos. 5 vezes 8, ele tem 40 anos que ele está na mansão Paz. E ele relembra que há 30 anos atrás, ele ajudou a receber essa irmã, que vinha num processo enorme de hipnose. Essa irmã está quase 500 anos sob esse processo de hipnose desses nossos irmãos obsessores, e agora então ela está sentindo, não é? Depois de ir se transformando de maneira inconsciente, é verdade, mas há necessidade agora de uma reencarnação envolvendo alguns personagens que estavam com ela há 500 anos atrás. Então ela é trazida para a mansão Paz, tiram ela daquele processo da hipnose, e ali então ela começa a tomar consciência dos erros que ela fez e começa a tomar consciência daquilo que ela tem que fazer. Ela reencarna sob o auxílio dos irmãos da mansão Paz, e ela então agora tem esse processo de estar na reencarnação e vai receber alguns desses personagens para que possa um auxiliar ao outro, principalmente ela tendo que auxiliar aqueles que ela mesmo ajudou a desviar do caminho. É muito interessante tudo isso. Continua. O problema de Laudemira, debatido em nosso regresso, valia por preciosa contribuição no tema causa e efeito, que nós decidíramos estudar.
E reparando em que a nossa curiosidade se quedara satisfeita, Silas voltou-se com mais carinho para Leonel e Clarindo, sondando-lhes os ideais. De certo, para conhecer-lhes naturalmente as esperanças, reportou-se aos próprios anseios quanto aos trabalhos médicos do futuro. Não pretendia perder tempo, tinha agora a sede de aprender e servir para demandar o campo humano com os melhores valores do espírito, que se lhe exprimiriam na mente, quando encarnado, em forma de tendência e facilidade na chamada vocação inata. Então nós vemos aqui, não é? Agora sim, nós ainda temos mais 2 parágrafos para irmos para o encerramento desse programa. Então nós estamos percebendo aqui que as perguntas de André Luiz e de Hilário sobre Glaudemira estavam se encerrando, porque isso aqui não é uma questão de tipo fofoca, querer saber da vida do outro, não, para contar para os outros, não. Eles estavam ali sobre a influência de uma pesquisa científica, de uma reencarnação específica do sofrimento de Glaudemira, para poder trazer pelas mãos de Chico Xavier para o nosso estudo, para o nosso entendimento. Agora está na hora, e Silas olha para Leonel e Clarindo, então agora é hora de entrar num assunto com eles sobre a situação deles. Eles já receberam muitas notícias e agora vão ter que digerir essas notícias para poder então repensar o caminho da vida deles. Continua. Os 2 irmãos, sabiamente tocados pela palavra do amigo que lhes ganhara confiança, sentiam-se agora mais à vontade. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera, espontâneo, penetrara-lhes fundo. Então, André, agora nós vamos ver que Clarindo, não é, e Leonel ficaram tocados profundamente porque eles viram em Silas um amigo. Silas não estava ali como um benfeitor, como um ser moralizado, querendo mostrar a eles, não. Silas estava ali na condição de um doente do ontem, que cometeu crimes muito maiores do que Leonel e Clarindo, e que estava ali já tentando fazer o bem, usando as técnicas para fazer o bem. Então, Clarindo e Leonel agora, no próximo programa, que vai ser a segunda parte do capítulo 10º, sobre o entendimento, vão passar então a questionar-se como é que eles vão poder fazer para ser auxiliado. Lógico que Silas já tem a solução para eles, né? Alzira, que foi a cunhada deles, já se dispôs a reencarnar, vai receber os 2 como filhos. Aquele que havia matado os 2, o irmão, volta agora na condição de pai. Vai nascer, esse que vai ser o pai dos 2, vai nascer no lar em que ele criou, através do seu próprio filho, Luiz. Então, aos poucos, vai ser agora colocado para eles qual vai ser o destino deles. Aproveite aqui no canal, se inscreva, habilite as notificações, a sua participação, a sua ajuda, ela é muito importante aqui na TV A Caminho da Luz. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Um beijo no seu coração e não esqueça de dar o seu gostei, a nossa página é monetizada e ela é muito importante. Até o próximo programa. Até o próximo programa.